Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam bem, caminhando aí na graça do nosso Senhor. Nós estamos aqui a primeira aula nossa de homilética e hermenêutica. Essa aula é gratuita, está disponibilizada aí para todos no YouTube, não só para aqueles que são membros ou assinam algum curso nosso, tá bom? Vamos lá? Eu coloquei aqui no primeiro slide algumas informações básicas aí das minhas formações. Isso é para aqueles que têm algumas vezes interesse em ter um respaldo sobre a pessoa que vos fala, que ministra a vocês nesse vídeo, tá? Não vou comentar sobre essas formações, depois vocês podem ler aí com muita tranquilidade. Hoje meu cachorro está um pouco estressado aqui por causa da chuva. Eu estou usando fone de ouvido, porque é um fone aqui diferente para fazer essa gravação. Eu recomendo que vocês usem fone para ouvir as aulas e assistirem elas. Depois a gente vai avaliar a qualidade desse áudio, qualquer coisa a gente pode estar regravando, remasterizando, enfim, vamos ver aí como é que fica, tá bom? Sem delongas, então, o que importa para nós é isso aqui, homilética e hermenêutica, tá bom? Principalmente esse daqui, né, que é a homilética, tá ok? Vamos lá? O que é a homilética? Ora, a homilética é a arte, a ciência, a ferramenta técnica que nós utilizamos para preparar nossos sermões, nossas pregações, nossas ministrações. A homilética, ela não só ajuda na pregação, ela não só nos fornece os conceitos teóricos, técnicos para a questão da pregação, mas também nos ajuda basicamente a ministrar aulas também. Então, ela auxilia a didática, enfim, a homilética está presente em todos aqueles que querem discursar, conversar, num palanque, num auditório ou mesmo numa reunião de pequeno grupo. A homilética se faz então assim necessária e vital para aqueles que querem comunicar a palavra de Deus com sabedoria, tá bom? Deriva-se da palavra grega, tá aqui homilia, né? Conversa, discurso, do qual nós já narramos aqui basicamente, tá bom? Veja você que nós não oramos, não agradecemos a Deus. Vou agradecer a Deus pela sua vida e por você estar aqui, tudo bem? Senhor amado e Pai querido, quero pedir que o Senhor ilumine a compreensão, o entendimento, abra o coração das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que elas possam aprender mais da Tua palavra, crescer em graça e conhecimento, que os conteúdos e os ensinamentos aqui passados não gerem soberba, mas gerem sabedoria, humildade para servir a sua igreja, aos demais irmãos. Em nome de Jesus, damos graça. Amém. Então, para nós, a homilética, ela visa, sobretudo, comunicar a verdade bíblica de maneira edificante, inspiradora, ou seja, de uma maneira que toque os corações, a alma e o entendimento das pessoas. Veja você bem uma coisa aqui. Eu não vou, assim, a gente já vai para as perspectivas históricas, e eu não separei aqui um quadro que falasse a respeito da devoção espiritual em relação à preparação dos sermões. Basicamente não fiz por quê? Porque entendo eu que os ministros, aquelas pessoas que estão ali ministrando a palavra, sejam pastores, obreiros, membros, enfim, não importa, naturalmente elas já deveriam ter uma vida de relacionamento e intimidade com a palavra e com Deus e com a igreja. Então, se elas não têm, o que elas estão fazendo lá? Ministrando? Não faz sentido. Então, esse curso, veja bem, ele não deve ser, o curso de homilética, ele não deve ser uma busca por conscientizar um pregador a
ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de palavra, de leitura da palavra, não. Isso já subentende-se que ele possui. Se ele não possui, pergunto eu, o que ele está fazendo ali? Não faz sentido. Se ele não consegue ler a palavra, se ele não consegue ter uma vida de devocional, por que ele está ministrando? Se ele não ora, não faz sentido. Tá? Então, dito isso, e aí depois vocês deixem seus comentários, afinal de contas faz parte, tem gente que concorda, tem gente que não, mas depois eu gostaria de saber, de ver a opinião de vocês sobre isso. Mas sigamos em frente. Eu separei aqui, só que a gente já tem 3 personagens aí, né, da história bem conhecidos, João Calvino, Charles Spurgeon e o nosso amigo Martinho Lutero. Vejam bem, João Calvino dizia que enfatizou a clareza e a pureza da mensagem bíblica, argumentando que a pregação deve revelar a verdadeira natureza de Deus e do homem. Basicamente, o que João Calvino diz aqui é o seguinte, é que a pregação deve ser para a glória de Deus. Ponto. Segundo Charles Spurgeon, né, que teve esse apelido príncipe dos pregadores, ele acreditava que a pregação tinha que ser algo apaixonante, tinha que ser algo de convicção. A pregação não poderia ser aquela pregação desleixada, aquela pregação sem vontade, sem ânimo, parecendo que não está nem com vontade de estar ali ministrando. Não, tem que haver entusiasmo, tem que haver vontade, afinal de contas, nós estamos fazendo e estamos lidando com aquilo que de mais precioso o Senhor nos deixou, que é a sua palavra, né? Então, não precisa nem dizer mais nada. Martinho Lutero, né, destacou a centralidade da Escritura. Martinho Lutero, veja bem, até pelo âmbito da Reforma Protestante, das 95 teses, enfim, a Bíblia ela tem que ser o centro, a palavra de Deus tem que ser o centro da exposição cristã. Conquanto hoje haja muitas ferramentas, psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, a Bíblia não pode perder a sua primazia. As escrituras, elas são eficazes, né, para transformar, libertar, salvar e edificar o homem, ok? Não precisam de acessórios. Não sou contra quem utiliza essas ferramentas, porém, penso eu que não devamos nos arriscar a tirar a Bíblia do centro das ministrações, que aliás é o que mais tem acontecido, né? As ministrações hoje nas igrejas são horrorosas. Você vê a pessoa falando de tudo menos da palavra de Deus. Sigamos em frente. A introdução à hermenêutica. Por que eu coloquei aqui introdução à hermenêutica? Porque como faremos um bom esboço bíblico, como iremos expor a palavra, se não respeitarmos minimamente os conceitos de hermenêutica. Logo a mais, eu vou disponibilizar aqui um curso voltado para a hermenêutica bíblica, onde nós vamos a fundo na hermenêutica bíblica. Hoje, graças à tecnologia, você não precisa saber o grego bíblico, o hebraico, você tem bons tradutores eletrônicos, boas concordâncias eletrônicas, você tem dicionários aí de formológicos, enfim, e com N léxicos aí bem estruturados, você tem todo um ferramental que você pode utilizar. Não há desculpa para negligenciar a hermenêutica, tá? E que é a hermenêutica, Eric? Ora, a hermenêutica é a interpretação bíblica, como nós interpretamos o texto. Não existe só hermenêutica bíblica, existe hermenêutica jurídica, hermenêutica filosófica, mas, sobretudo, nós lidamos aqui com a hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretar as escrituras. Karl Barth dizia que a pregação é o momento em que a palavra escrita se torna a palavra viva, falando diretamente aos ouvintes. E Rudolf Bultmann sugeriu que a interpretação deve desmitologizar o texto, tornando relevante para o contexto contemporâneo. O que me preocupa é muitas vezes o enfoque muito humanista, tanto do Karl Barth como do Rudolf Bultmann,
Às vezes percebe-se uma ideia, simplesmente no Bultmann, de negar o sobrenatural através dessa desmitologização. Não é isso que nós queremos. Nós queremos aplicar o texto aos dias de hoje. Queremos aplicar a palavra aos nossos dias, sem, contudo, tirar a sua transcendência, sem, contudo, tirar o seu cunho sobrenatural, transcendental do divino, ok? Então, esse é um desafio. Hermenêutica, você já deve ter escutado em algum lugar a ideia de que não, a palavra fala de um jeito com um, fala de um jeito com o outro. Queridos, a palavra ela pode ser aplicada de diversas formas, mas a palavra tem um sentido claro, único, coeso. Geralmente, essas ideias elas são muito defendidas por quem vive falando heresia, ou vive pregando heresia, ou vive ensinando heresia. A escritura ela tem um norte, ela tem um sentido, ela tem uma direção, e claro, ela vai falar a diferentes situações, mas sem perder a sua direção clara, primária, correta do que ela quer dizer. Nós estamos vivendo em diferentes situações, mas a palavra ela vai falar com um sentido único, proposital, porque senão seria impossível ministrar a palavra. Imagine você, como não haveria hermenêutica, não se sustentaria, né? Seria aí uma verdadeira Babilônia, né? Vamos dar continuidade à relação, então, entre a homilética, tá? Isso aqui é muito importante para nós. A relação entre a homilética e a hermenêutica. Já dito isso, como não basta falar bem as escrituras, não basta expor elas de maneira correta, é necessário expor de maneira verdadeira, autêntica, biblicamente. Não basta convencer as pessoas, temos que convencê-las da verdade, né? Não é como um convencimento de qualquer coisa. Então a hermenêutica ela fornece essa base para que nós possamos corretamente interpretar as escrituras. Se faz necessário entender o contexto, ler o contexto, perceber o texto que vem antes, o texto que vem depois. Aliás, tem um ditado que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Nós não queremos isso, ok? Se você é um pregador da palavra, se você é um professor de escola bíblica dominical, com certeza você não quer isso. A comunicação, horas, uma vez que eu entendi o que as escrituras querem dizer, uma vez que eu entendi como aplicar aquilo, eu preciso ter a maneira adequada de comunicar essa verdade, porque às vezes a minha falha de comunicação pode impedir as pessoas de compreenderem o Evangelho, né? Às vezes há pessoas que fazem salada de fruta tão grande que acaba por dificultar o entendimento das pessoas, tá bom? Para a palavra. Vejamos só, a palavra é eficaz e ela vai trabalhar de maneira muito eficaz se nós nos comprometermos a servirmos com zelo ao Senhor, né? Ministrar a palavra de maneira adequada envolve o zelo do nosso relacionamento com Deus, de como servimos a, a, a igreja, ok? E essas disciplinas vão trabalhar juntas, né? Eu vou até tirar aqui para ler o texto todo. Ambas as disciplinas trabalham juntas para garantir uma pregação fiel e impactante, ok? Conceitos e significados, então, nós já vimos aqui a homilética é a arte de preparar e de pregar sermões, né? Compreender o público pelo qual nós estamos falando, e a hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos bíblicos. Não coloquei aqui, mas uma área próxima à hermenêutica que trabalha ali muito conjunta, nós vamos futuramente ter uma aula só sobre isso aqui, é a exegese. Não é exegese, mas é exegese, é a arte de arrancar, de tirar o verdadeiro sentido mais profundo do texto. Nós vamos ver isso em breve, ok?
Dando continuidade, tipos de esboços e a importância para a homilética. Veja bem, a homilética não trata só de falar bem em público. Essa disciplina especificamente é a disciplina da oratória. A oralidade, a capacidade de expor bem as palavras. A homilética, ela trabalha na preparação dos sermões. Ou seja, se faz esboço, rascunha-se, lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro. Olha, homens sacrificaram tanto por essa palavra e às vezes você está reclamando de sacrificar alguns minutinhos a mais estudando e lendo, porque você diz que na hora o Espírito Santo revela tudo. Olha, o que nós estamos vendo de igrejas confusas, de pessoas confusas, de coisas dando errado, porque nós misturamos o que o Espírito Santo diz com nossas emoções, com os nossos sentimentos, por não se dedicar a uma leitura racional das Escrituras, por não se dedicar a compreender a voz de Deus, não como nós gostaríamos que ela fosse, mas como ela é, ok? Então, preparar o sermão é muito importante, sem sombra de dúvida alguma. Nisso consiste a homilética. Tipos de sermões, antes de nós entrarmos aqui, eu vou colocar aqui o sermão prático, para que você tenha uma ideia do que nós estamos falando. Nós temos pelo menos 3 tipos de sermões: o esboço temático, um esboço de sermão textual e um esboço de sermão expositivo. O temático, ele trabalha, como o próprio nome já diz, em torno do tema. Qual minha preocupação com os esboços temáticos? É que os temas podem ser muito amplos. Se o esboço não for bem direcionado, bem feito, há 2 problemas. Nós podemos falar muito e acabar não falando nada. Segunda coisa que pode acontecer é a contradição. Temas muito amplos permitem geralmente uma contradição também muito ampla. Vou dar um exemplo. Eu vou pregar sobre o amor. É muito difícil pregar sobre o amor. É muito amplo, é muito genérico, há vários conceitos, há vários tipos de amor, há várias interpretações, há vários pensamentos acerca desse assunto. Se o meu sermão não for um sermão muito bem preparado, eu posso me contradizer, eu posso confundir as pessoas em relação a do que estamos necessariamente falando e posso vir até mesmo criar uma contradição de entendimento de partes das escrituras. Então, um esboço temático, ele tem que ser muito bem trabalhado. Siga sempre as 3 regras básicas de redação: começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Como é que se faz uma boa redação? Começo, meio e fim. E parágrafos não muito longos. O esboço temático, ele não pode divagar muito, ele não pode caminhar para o universo, senão vira uma Babel. O esboço textual, gosto muito desse esboço, que é a passagem bíblica curta. Pega versículos, alguns textos e extrai deles os pontos principais acerca do assunto que se quer falar. Veja bem o cuidado que temos que ter aqui. Não é arranjar os versículos para se harmonizar com o que eu quero falar, mas é perceber naquele assunto que Deus colocou no seu coração quais versículos que realmente falam sobre aquilo, ensinam sobre aquilo, às vezes até contrário do que eu imaginava. Então, o esboço textual é muito bom. O esboço expositivo, uma passagem bíblica mais extensa, onde se detalha ela. Por exemplo, posso pegar parábolas das 10 virgens, e ponto por ponto, versículo por versículo. Posso pegar passagens do Antigo Testamento, e aplicando esses ponto a ponto, cada texto, a uma realidade de vida, aplicando aos ouvintes a vida em sociedade, a vida em igreja, a vida familiar. Qual cuidado que recomendamos aqui nesse ponto, sobretudo?
do esboço expositivo é que o esboço expositivo ele deve ter muito cuidado em relação a textos do Antigo Testamento. É muito difícil fazer uma pregação expositiva nas passagens do Antigo Testamento. Por quê? Porque elas são ricas de histórias. E quando eu pego uma história para ministrar em cima dela, se eu não tiver cuidado, se eu der vazão à criatividade, eu posso fazer várias aplicações e fazer dessas aplicações doutrinas e não tem nada a ver. Aquilo não quer dizer nada. Sabe, já viu essas pregações? Que ela fala, Eliseu orou e aí o machado flutuou. Isso significa que quando o machado cai no fundo da água, blá 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 blá, é blá blá blá. Cuidado, cuidado com isso. Não há nada ali. Há um milagre. Deus faz milagres, Deus supre seu povo. Essa é a aplicação. Ponto. Tem mistério. Não ceda à tentação de inovar. A ideia de ser criativo demais. Inovação. Eu vou inovar. Vou inovar. Cuidado. Muito cuidado com isso. Pessoal, é o seguinte, esse último slide, benefícios do uso de esboço, não acabou a nossa aula aqui, tá? Eu vou publicar um segundo vídeo, que o vídeo que vai vir a seguir, da nossa aula parte 2, eu vou trazer 3 sermões, 3 esboços de sermões para a gente trabalhar em aula e fazer a conclusão desse assunto. Tá? Então, eu calculei que nós vamos levar mais uns 25 minutos no máximo. Então, fecho aqui essa primeira parte, essa primeira aula, com o benefício dos usos de esboço, que não precisa nem comentar. Clareza, coesão, profundidade. Olha, clareza tem que ser compreensível. Coesão tem que fazer sentido. E profundidade tem que tocar os corações. Ok? Dá continuidade lá, parte 2. Um abraço.